Antes de dar esse voto, porque ele vai formar precedentes lá para frente, né? Então, eu vou fazer algumas considerações que já há algum tempo eu venho pensando a respeito disso. Primeiro, fica complicado da gente entender por que essa coisa de cota na política está dando problema, né? Porque se você cria cota para negros na universidade, falta vaga. Eles querem, disputam, então. Por que nós não temos vagas para mulheres na magistratura? Né? Por quê? Porque na magistratura as mulheres se interessam pela magistratura e fazem concurso, elas são até maioria em alguns lugares, elas vão atrás, mas na política isso não acontece. Aí isso me ocorreu que talvez a política não seja uma coisa boa. Porque nós estamos partindo do princípio de que se candidatar e fazer parte da vida pública, eleitoral, partidária, seja uma coisa boa. E se não for? Isso é uma premissa, mas pode não ser. Por exemplo, nós podemos fazer uma ação afirmativa para que as mulheres tenham uma maior participação na população carcerária? Em vez de elas serem 10% da população carcerária, elas serem 30% da população carcerária? Será que nós devemos fazer uma ação afirmativa, mandar as mulheres assaltar mais, roubar mais, para elas poderem aumentar a sua participação nos presídios? Será que nós devemos fazer uma ação afirmativa para que as mulheres aumentem a sua participação na limpeza pública? Para que elas ocupem 30% das vagas de lixeiro, das vagas de catador de lixo na rua? Nós podemos fazer uma afirmação? Assim, quando eu olho talvez para a atividade do lixeiro, as mulheres não precisam de uma ação afirmativa, porque não é uma coisa boa. A população carcerária, ninguém vai fazer uma ação afirmativa para aumentar a população carcerária, porque fazer parte da população carcerária não é uma coisa boa. Então, talvez tenha sido um erro fazer uma ação afirmativa para as mulheres participarem da classe política, porque talvez isso não seja uma coisa boa. Talvez seja por isso que não esteja funcionando. Mas isso é só uma consideração, uma digressão, uma reflexão. Aí, não cabe a nós, o Congresso Nacional estabeleceu uma forma de ação afirmativa, uma lei, que aí já não cabe mais ao Poder Judiciário discutir a lei. E o que a lei diz? A lei diz que 30% das vagas serão reservadas às mulheres. Então, evidentemente, que se existem 10 vagas, 3 vagas têm que ser destinadas às mulheres. É isso que diz a lei. E fica a impressão de que as pessoas que estão no partido não querem as mulheres, de que as mulheres estão fazendo fila nas portas dos partidos querendo concorrer e os homens estão impedindo as mulheres de entrar. Por isso que temos que colocar as cotas de 30%. A lei é clara, a lei diz, olha, 30% das vagas tem que ser reservada às mulheres. Isso é o que a lei diz. E os partidos começaram a fazer isso. Colocavam 10 vagas, eles colocavam 7 homens, deixavam 3 para as mulheres e não aparecia mulher nenhuma. Aí vem o Tribunal Eleitoral, aí já o Judiciário, naquilo que a gente chama de ativismo judicial, que aí, na minha avaliação, vergonhoso, muda o texto da lei. Porque a lei não diz que tem que ser das vagas efetivas. A lei diz que das vagas, 30% tem que ser reservado para as mulheres. Mas o tribunal vem fazendo ativismo e diz, não basta isso. 30% das vagas efetivas. Então, o partido tem 10 vagas. Concorreu com 7, é 30% de 7. Não é 30% de 30%, é 30% de 7. Mas isso não é o que a lei diz, isto é o que o tribunal disse. Legislou. Primeira vez que ele pratica o ativismo judicial. Agora, não satisfeito, ele já diz que não basta 30% das vagas efetivas. Tem que ser 30% das vagas efetivas e efetivas, viáveis. Onde é que está escrito isso? Então, espera aí, nós estamos inventando isso aqui. É o ativismo do ativismo. O ativismo já foi mais do que a lei dizendo que os 30% não eram só de vagas, era 30% das vagas efetivas. E agora ele já não basta que seja das vagas efetivas, tem que ser, ainda tem a mulher, tem que concorrer e ter voto, fazer campanha.
Como se o partido não quisesse isso. Agora, essa é a primeira colocação. A segunda, os colegas chegam aqui e dizem assim, isso é fraude. Que fraude? Toda fraude, por lógica, pressupõe um benefício. Se eu fraudo, eu preciso obter um benefício. Mas que benefício um partido vai obter botando uma candidatura fantasma? Numa eleição, é uma equipe que disputa voto. A equipe está disputando voto. Eu preciso de todos os meus elementos. Fazendo uma metáfora com um jogo de futebol, eu tenho 11 jogadores. Se eu puder escalar 11 craques, eu escalo 11 craques. Mas aí não tem 11 craques, eu boto um pé de pau, boto um rapado. Não tem um rapado, eu boto... Mas aí não tem, eu ponho um aleijado para jogar, mas eu não deixo em branco. Eu tenho que completar o meu time. Eu preciso de gente jogando a bola lá dentro. Por que eu haveria de botar uma pessoa que não tem perna nenhuma? É porque eu só tenho 7 jogadores e a lei me obriga a botar 11, mas só me sobrou o aleijado. Aí eu tenho que escalar o aleijado. O que é que eu posso fazer? Eu não tenho opção. Não se pode pedir ao partido político, que forme candidatura. Isso é impossível, não é assim que funciona. Eu tenho dito o seguinte, o que é que vocês estão pensando que é a carreira política? Que você vai chegar ali e dizer, olha, aquela moça que está sentada ali, amanhã ela decide que ela vai ser candidata, como é que ela vai conseguir voto? Você, para se candidatar com viabilidade, você precisa fazer um trabalho de anos, você tem que ir na comunidade, você tem que participar do diretório acadêmico, você tem que ir num determinado tipo de trabalho social. Isso é uma carreira, você tem que trabalhar muito tempo e obter o resultado quando chega na eleição. Você não improvisa uma coisa dessa. E o partido vai tentar, ele pode tentar, mas e se ele não conseguir? Agora você imagina, nós temos 8, 7, 10, 12 partidos. Quem acha que as melhores candidatas vão para quais partidos? Para o PMDB, para o PSDB, para o PT, para os grandes partidos que têm uma condição de votação melhor. Eles vão lá e pegam as melhores candidatas. O que sobra para os outros? Nada. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu não vou concorrer, nós não vamos poder concorrer porque nós simplesmente não conseguimos. Então, vamos fazer o seguinte, bora fraudar a eleição. A gente bota a Dona Maria e, pelo amor de Deus, põe 3 votos para ela. Olha que situação aqui. Todo mundo fala, houve fraude porque teve 0 voto. Doutora Nayana, a senhora já ouviu falar do seu Iraci Silva, do seu Francisco Damião, do seu João Batista e do seu Francivaldo Barbosa? Eles também tiveram 0 votos. São homens que tiveram 0 votos. Eles tiveram 0 votos na chapa masculina dos 70%. E aí, foi fraude, nós vamos anular lá também. O partido tinha que botar 70% de homens. Botou e o cara teve 0 votos. Foi fraude. Então, não existe isso de fraude. O partido botou a mulher porque ele foi obrigado a botar aquela pessoa. Ele não tinha opção, era isso ou não concorrer. Era isso ou não concorrer. Então, a culpa não é do partido, a culpa é da lei. Da lei, não. A culpa é do Tribunal Superior Eleitoral, que está interpretando e reinterpretando a lei 2 vezes. Obrigando os partidos políticos a fazer o quê? Vai pegar boi no pasto, pegar a mulher no laço para vir ser candidato? Se ela não quer. Entendeu? Então, essa é a situação. A lei não exige que a cota seja sobre o número de vagas. Isso é invenção do tribunal. E, muito menos, a lei não exige que a candidatura seja efetiva. Se o partido escalou a mulher e não havia outras, fraude é se houvesse mulher querendo a vaga e o partido negasse a vaga para aquela mulher para dar para outra. Aí era fraude. Mas não tem. Então, eu não vejo como o fato da candidatura não ter sido viável, o fato do partido ter colocado a candidatura só para cumprir a lei, porque ele é obrigado a fazer isso, que as pessoas vão perder os seus votos, anular, caçar a vontade popular. O poder emana do povo, não emana dos juízes. Então, eu acredito nisso, eu acho
A ação é afirmativa, o partido deve fazer, deve separar as vagas, o partido deve estimular, deve fazer políticas em favor para estimular as mulheres a participar, o partido é obrigado a gastar o dinheiro dele com trabalhos para estimular as mulheres a participar, o partido tem que fazer propaganda separando tempo para as mulheres, mas o partido não está obrigado a fazer com que as pessoas votem nas mulheres. Isso é problema da mulher e do eleitor. É o eleitor quem resolve se vota ou se não vota. Se lá aquela mulher não teve voto, mas e tinha outra querendo lá? E se tivesse outra, qual é o partido que vai deixar de ter uma candidata mulher que vai obter 30 votos, que vai obter 40, 50, 60, qualquer quantidade de votos, ele vai deixar de pôr essa mulher? Se esses votos dela vão se somar ao seu coeficiente eleitoral, mas aonde tiver uma mulher que tenha condição de arrumar um votinho, 2, 10, 15, eles vão pegar. Mas não tem. E aí, o que se vai fazer? Então, senhora presidente, não tem como, eu não posso pegar e anular a votação, caçar a vontade de todos os eleitores nos seus candidatos, porque ou botar o partido numa condição impossível de ser cumprida. E impossível de ser cumprida, não porque a lei diz que tem que cumprir, mas porque as pessoas estão interpretando a lei desta maneira, porque a lei não fala isso. Então, eu antecipo meu voto, dizendo que eu acompanho Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Então, o voto de divergência... Eu peço a palavra. Peço a palavra. Mas o senhor já não mas eu tenho alguma restrição de manifestação regimental? Não, nenhuma, mas... Não, mas eu gostaria de rebater algumas questões que foram colocadas, inclusive em relação ao meu voto. Gostaria, sim. O seu voto é excelente. Nem falei do teu voto. Mas eu não vi. Não, mas é da fundamentação, não em relação à fundamentação só. Eu gostaria de manifestar sim. Se tiver restrição regimental, eu não manifesto porque eu sou obediente à lei. Mas se não tiver, eu vou manifestar. É o seguinte, a vantagem que o doutor Amilcar se refere, ele mesmo respondeu. Ele mesmo respondeu. A vantagem que o partido quer é a candidatura, viabilizar o maior número de candidatos. Essa é a vantagem. Em relação ao candidato masculino, isso não existe. Se o candidato masculino obteve votação zero, isso é uma questão de competência do candidato masculino. Em relação ao candidato feminino, não, porque isso tem uma consequência prática direta, que é possibilitar o aumento de candidatura. Então, é isso que ele quer. O desvio de finalidade está nisso. Está entendendo? Em relação a outra situação que foi asseverada pelo doutor Amilcar, não é dado, eu destaquei no meu voto, não é dado à agremiação a pretexto de dificuldade de cumprir o percentual das cotas femininas a regimentar a candidatura de mulheres sem disposição para empreender campanha. Neste caso, deve o partido, antes de incentivar a participação feminina e ser fileira, garantindo voz no dia a dia da política partidária, incentivando a participação substancial e meramente